A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva e agradeço a Deus pela vida de todos que já se inscreveram, já estão acompanhando os vídeos postados e também estão deixando seus likes e seus comentários. Minha oração é de que cada um permaneça leal à vontade de Deus para que sempre cresça e nunca diminua. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações. Continue deixando seu like, seus comentários. Se você se sentir à vontade, diga de onde você está conectado. Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Na descrição do vídeo e fixo nos comentários está o link do e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, Influências que Interferem na Formação da Personalidade e do Conhecimento. Acesse o link, leia a sinopse do e-book e adquira o seu. Hoje o foco é na lição de número 3 da classe de adultos, a fidelidade do cristão ao Senhor. O texto áureo está em Esté capítulo 3, versículo 1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira afirma que o Espírito Santo nos auxilia a permanecermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. O texto de referência é Esté capítulo 3, versículos 2 a 5. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinaram e se prostraram perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu se não inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandato do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava perante ele, Ramã se encheu de furor. Diante do exemplo de fidelidade de Mardoqueu a Deus, cada cristão é conclamado aqui a ser fiel ao Senhor em todas as áreas de sua vida e perceber que os momentos de crise e situações adversas é o melhor território para a fé cristã ser testada e do cristão exercitar a esperança, ciente de que enquanto o cristão estiver no mundo, a luta será diária e que a fidelidade a Deus deve ser a característica mais marcante do caráter cristão. O termo fidelidade tem origem no latim fidelis e significa fiel, dando a ideia de uma característica que leva a pessoa a ter um padrão de vida ou de comportamento constante e de forma duradoura, contínua, firme, perseverante nas suas afeições e nos seus sentimentos. No hebraico, o termo fiel ele traz a ideia de edificar ou sustentar, ou seja, é uma característica que cria uma base de sustentação, um pilar de sustentação sobre o qual a pessoa ela vai gerir a sua vida de modo a agradar a Deus e abençoar as pessoas à sua volta. Independente das circunstâncias momentâneas, a pessoa ela permanece com suas convicções inalteradas em relação ao seu conceito a respeito de Deus e da forma de Deus agir em prol dos seus servos e suas servas, conforme consta nas Escrituras Sagradas. Bem como a pessoa ela mantém um padrão de comportamento íntegro à sua família e à sociedade. Fidelidade também é sinônimo de lealdade, que significa sincero, franco, honesto e fiel aos compromissos assumidos. A lealdade a Deus é que elimina a vulnerabilidade de caráter de uma pessoa. Uma pessoa infiel a Deus, desleal aos princípios morais e éticos instituídos por Deus, ela pode ser fiel e leal a alguém e, para manter a sua lealdade a esse alguém, ela chegar a ferir a santidade de Deus. Mas uma pessoa fiel e leal a Deus nunca será desleal nos seus relacionamentos e nunca ferirá a santidade de Deus de forma deliberada. Na bonança, qualquer pessoa consegue ser fiel, qualquer pessoa consegue ser leal. Mas nas situações aflitivas e nas adversidades da vida, os infiéis eles não conseguem preservar suas camuflagens e acabam se mostrando quem eles realmente são. As Escrituras Sagradas trazem muitos exemplos de pessoas que se mantiveram fiéis, leais, firmes, edificadas sobre bases sólidas, perseverantes na sua afeição e nos seus sentimentos, sinceros, francos, honestos, fiéis aos compromissos assumidos com Deus e com as pessoas com as quais elas se relacionaram. Dentre tantos exemplos, o bispo Abner Ferreira ele cita Daniel e seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias, cujos nomes de origem hebraica que exaltavam a Yahvé, a quem eles eram fiéis, foram trocados pelos nomes babilônicos Sadraque, Mesaque e Abidnego, em homenagem aos deuses pagãos da Babilônia, na tentativa de levá-los a serem infiéis ao Senhor, que é o Criador do universo. Mas o bispo Abner Ferreira
Hoje ele foca como exemplo de fidelidade nessa lição a pessoa de Mardoqueu, que por vezes nem é lembrado na lista dos fiéis em tempos de profundas crises. Diante da ascensão de Ramã, que passou a ser o maior príncipe do rei Assuero, Mardoqueu, como um judeu cativo no Império Persa, ele deveria se curvar diante de Ramã. No entanto, caso Mardoqueu se submetesse à ordem real de se curvar diante de Ramã, ele perderia força e teria que se submeter a quaisquer outras exigências que fossem impostas a ele. Ramã é um símbolo bíblico de Satanás e de sua fúria contra os servos e servas de Deus na terra. Quando se abre concessões ao inimigo, ele ganha legalidade e força para suprimir aí qualquer sentimento de fidelidade, de lealdade a Deus. Quando Jesus mandou que João escrevesse a carta à igreja na cidade de Esmirna, ele deixa evidente que ele conta com homens e mulheres corajosas, fiéis, leais, em meio a esta geração que se curve diante do pecado e que se curve diante da vontade do inimigo da alma humana, que ferem a santidade de Deus. Grande é o Senhor para dar o suporte e o livramento aos seus servos e suas servas na terra. E cada cristão deve estar convicto de que o Senhor está com ele em todos os momentos bons e ruins da vida. O salmista diz que a grandeza de Deus é inescrutável e que por sua grandeza Deus é muito digno de louvor. Moisés, registrando as palavras do próprio Deus, se referindo a ele mesmo de forma simbólica, diz em Jó 41, versos 22 a 29. No seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão apegados entre si, cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Em razão dos seus abalos, ficam fora de si. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre. A seta o não fará fugir, e as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do bramir da lança. O profeta Isaías, em Isaías 40, versículo 22, diz que ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ao mesmo tempo que Deus transcende ao tempo e ao espaço em poder, em grandeza e autoridade, ele é imanente. Ele tem prazer de se relacionar com o ser humano, criado à sua imagem e à sua semelhança. O universo não pode conter a grandeza e o poder de Deus, mas Deus ele se permite habitar no coração dos seus servos e servas fiéis, leais em todos os tempos, lugares e circunstâncias. Em Isaías 57, versículo 15, assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. No entanto, infelizmente, em muitos casos ocorre o que aconteceu com a cidade de Jerusalém, conforme Jesus demonstrou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não o quisestes. Da mesma forma, muitas pessoas deixam de corresponder à fidelidade de Deus em abençoar as pessoas, capacitando-as a serem resilientes, a preservarem a fé intacta em meio às lutas da vida. Quaisquer pessoas que corresponder positivamente à manifestação da graça de Deus alcançará o favor do Senhor. Deus estará com ela assim como esteve com Mardoqueu, cuja convicção era de que há somente um Deus grandioso e verdadeiro, e que as pessoas que agem como se fossem deuses, ou os deuses pagãos adorados como divindades, não devem ser adorados nem reverenciados como Ramã exigia que se fizesse com ele por meio do decreto real. O cristão, em quaisquer situações ou circunstâncias, deve dizer como Paulo: ao único Deus seja a honra e a glória para todo o sempre. Amém. A vitória é e sempre será do povo de Deus, das pessoas que se mantiverem fiéis, leais a Deus, mesmo que se levante aí inimigos cujos sentimentos de vingança sejam alimentados por muitos anos. Ramã, o primeiro-ministro do rei Assuero, ele era agagita, descendente de Hamedata, também conhecido como Agag, antigo rei dos Malequitas, um dos primeiros povos a atacar Israel e que foi destruído pelo exército do rei Saul em Refidim
perto do Monte Sinai, e cujo rei Agag foi despedaçado pelo profeta Samuel. Mesmo sendo um descendente distante, Ramã conhecia o contexto histórico e quis vingar seus antepassados, oprimindo os judeus no Império Persa, se utilizando do seu elevado cargo e de sua grande influência junto ao rei Assuero. Deus já havia decretado que os amalequitas seriam extintos em consequência do levante contra os judeus. E agora, por meio de Ramã, Satanás ele tenta dizer que Deus estava errado e que quem seria extinto seriam os judeus, o povo escolhido por Deus. Tudo porque o rei Saul ele cumpriu a ordem divina de forma parcial, não eliminou todos os amalequitas, e esse fato deixou o remanescente com ódio dos judeus e que voltou a insurgir para eliminá-los. No entanto, Deus sempre tem o controle de todas as situações, e os que preservarem fiéis, leais à sua vontade, nunca serão destruídos por quem quer que seja, ainda que morra fisicamente. Como bem expressa o salmista, os que confiam no Senhor nunca serão confundidos, serão salvos pela justiça divina, escaparão e serão salvos pela resposta de Deus às suas orações. Mesmo que haja situações de extrema aflição, tendo em vista aí as tentações humanas, fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará o escape para que possais suportar. O bispo Abner Ferreira ressalta que somente uma geração que escuta e obedece a Deus, sendo 100% fiel, leal a Ele, terá a capacidade e a autoridade para confrontar as investidas do inimigo. Vale lembrar aqui que obediência parcial é, na realidade, desobediência. E tem muitas pessoas desobedecendo à vontade de Deus de forma parcial, como o rei Saul, e ainda pensa que está fazendo vantagem. Infelizmente, o inimigo está rindo dessas pessoas e os frutos da desobediência surgirão em algum momento da vida. O melhor é obedecer de forma plena e evitar problemas futuros. Deus tinha um plano com Mardoqueu. E como Mardoqueu permaneceu leal à sua vontade, o plano de Deus para a vida dele se concretizou. Deus sempre vê o coração humano e o coração fiel a Deus ele provoca reflexos exteriores que faz com que a pessoa tenha atitudes e comportamentos que dignifiquem o nome do Senhor. Ramã olhava Mardoqueu e por falta de visão espiritual, ele nunca imaginou que Deus era o seu fiel e poderoso defensor. Tocar em uma pessoa ungida por Deus é uma atitude imprudente, totalmente reprovada por Deus e desperta Deus a fazer o que for preciso para proteger, para cuidar dos seus servos e suas servas, a fim de que suas promessas se cumpram em suas vidas. De acordo com o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 4 e 7, uma pessoa fiel, ela está nele, ela está em Cristo, ela está em Jesus. Daí pode-se dizer que quem toca em uma pessoa fiel, em uma pessoa leal a Deus, está tocando no próprio Cristo ressurreto. Aos que, a exemplo de Ramã, tocam ou pretendem tocar em uma pessoa ungida por ser leal a Deus, fica o conselho. Reveja seu posicionamento e suas intenções, pois você está tentando tocar ou ferir o soberano do universo. Ainda que ele seja um Deus de amor, o escritor aos Hebreus ele alerta que ele também é fogo consumidor. Faça como o rei Davi, nunca ouses tocar ou ferir o ungido de Deus. Quanto à luz no fim do túnel, mais cedo ou mais tarde, sempre ela se mostrará a quem for leal à vontade de Deus e resiliente como Mardoqueu. Cada pessoa precisa se manter equilibrada na sua vida espiritual e também no seu psicológico, nas suas emoções, para ela conseguir firmar a sua fé em Deus e permanecer fiel em tempos de conflitos e crises. As atitudes de uma pessoa é que produzirão os frutos que ela vai colher no futuro. Atitude de fé e de fidelidade à vontade de Deus eliminam a desesperança e muitos problemas futuros. Caso Mardoqueu deixasse de ser fiel e de agir pela fé, sem dúvida todos teriam sido destruídos. Mas por sua lealdade a Deus, no dia da angústia ele clamou ao Senhor e foi ouvido. Foi livre e honrado por Deus, pelo rei Assuero e pela sociedade da sua época. Assim como Mardoqueu e como os judeus, o cristão é afrontado todos os dias, mesmo que não faça mal a ninguém. Aliás, é pelo fato de só buscar o bem material e espiritual das pessoas que as pessoas leais a Deus elas são afrontadas pelo inimigo. Com exceção ao fato de Mardoqueu não se curvar, não se prostrar diante de Ramã, e esse fato ofendia a honra e a autoridade de Ramã diante das outras pessoas, Mardoqueu nunca fez nada que prejudicasse a ninguém no Império Persa.
Da mesma forma, com exceção do fato de o cristão não se curvar diante dos caprichos do inimigo, o cristão ele nada faz que prejudique o mundo, pelo contrário, as ações cristãs sempre promovem o bem-estar social e espiritual das pessoas. Certa vez Jesus disse: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." E na oração sacerdotal, Jesus orou ao Pai dizendo: "Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo." Essa realidade é vista nos ataques à fé cristã, na banalização do sagrado, na inversão de valores, nos preconceitos escondidos nas defesas de uma sociedade igualitária, nos abusos e até martírio contra os cristãos. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12: "Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós." E Pedro completou dizendo em 1 Pedro capítulo 3, versículo 17: "Melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal." Momentos de perseguições ocorrem em todo o percurso da caminhada cristã, e Deus ele se utiliza desses momentos ruins para tornar seus servos e suas servas ainda mais resilientes, leais, firmes, edificados sobre bases sólidas, perseverantes na sua afeição e nos seus sentimentos, sinceros, francos, honestos e fiéis aos compromissos assumidos com Deus e com as pessoas com as quais eles se relacionam. As angústias e as inquietações não podem fazer o cristão parar, mas o cristão pode aproveitar esses fatores para se aproximar ainda mais de Deus e experimentar os seus cuidados. Há casos que o próprio Deus ele permite momentos de perseguições para tirar a pessoa da sua zona de conforto, despertá-la na vida espiritual e física, visando o seu crescimento, seu aperfeiçoamento, seu preparo para as questões espirituais e materiais, para fortalecer a pessoa e manter a pessoa 100% na dependência dele. Nada pode separar o cristão do amor de Deus em Cristo Jesus, já que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Uma atitude positiva que engrandeça a Deus em meio às aflições é o que o Senhor espera dos cristãos autênticos. Mardoqueu, mesmo rasgando suas vestes, se vestindo de pano de saco, jogando cinzas sobre o seu corpo em sinal de profunda tristeza, ele juntamente com Esté e com os demais judeus, empreenderam uma campanha de jejum e oração por 3 dias, demonstrando fidelidade e confiança nas providências divinas. Essa atitude positiva fez com que se cumprisse o que o salmista diz no Salmo 30, verso 5. "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Paulo diz que em relação a Cristo, ao cristão foi concedido não somente crer nele, como também padecer por ele. E o apóstolo Paulo completou dizendo em Romanos capítulo 8, versículo 17, a parte B: "Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados." O bispo Abner Ferreira, ele ressalta a realidade que, assim como nos dias de Mardoqueu, os inimigos vão surgir de todos os lados tentando destruir os servos e servas de Deus na terra. Muitas pessoas serão motivadas por interesses pessoais escusos à vontade de Deus, tendo em vista a natureza humana tendente ao pecado, e outras pessoas por pura e simples influência do inimigo. Tanto a natureza humana pecaminosa quanto Satanás são inimigos reais, e suas artimanhas são sutis, são maléficas e destruidoras. Pelo contexto bíblico, pode-se afirmar que Deus espera que seus servos e suas servas sejam conscientes dessa realidade para agir de forma preventiva e se evitar ser surpreendido pelas astutas ciladas do diabo e pela natureza humana tendente ao pecado. Aos servos e servas fiéis, assim o Senhor vos diz: "Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do vosso Deus." O projeto de Deus para Mardoqueu e para Esté era a missão de que eles fossem os canais que Deus usaria para salvar os judeus do Império Persa de serem dizimados pelo arqui-inimigo Ramã e seus comparsas. E o projeto de Deus para a igreja, representada por cada cristão na terra, é a missão de levar o evangelho do Senhor Jesus às pessoas para que elas, tendo conhecimento da vontade de Deus, optem a aceitar a vontade de Deus e colocá-la em prática em suas vidas espiritual e física. Paulo bradou dizendo em Romanos capítulo 10, versículo 14:
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A missão de pregar o Evangelho precisa ser desempenhada de forma mansa, mas no temor do Senhor, de forma genuína, denunciando o pecado, de forma íntegra, as verdades bíblicas, a tempo e fora de tempo. Ou seja, mesmo que alguém se oponha por imaginar que não seja a hora ou o tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E mesmo que ocorra a hipótese de alguém se acomodar e desperdiçar as oportunidades dadas por Deus para se evangelizar as pessoas próximas. A igreja deve se manter fiel a Cristo em quaisquer circunstâncias, e isso só é possível se houver disposição da igreja coletiva e a igreja individual, cada cristão, se manter na dependência de Deus. Ressalto que não basta dizer que é fiel, leal a Deus. A prática de vida é que comprova ou não a lealdade de uma pessoa. Volto a frisar aqui que obediência parcial no contexto bíblico é desobediência. Mardoqueu era uma pessoa comum e esteve sujeito aos múltiplos problemas e dificuldades de sua época. Contudo, ele permaneceu fiel, leal ao propósito de Deus para a sua vida, acreditando que somente Deus era a chave da vitória. Essa também deve ser a mesma atitude dos cristãos da atualidade, se é que eles queiram ter resultados idênticos aos obtidos por Mardoqueu. Assim como Mardoqueu foi exaltado acima de Ramã, Deus exaltará todos quantos permanecerem leais a ele, ao ponto de torná-los semelhantes a Jesus, pois assim como Jesus é, os cristãos fiéis o verão. Eis o que Jesus dirá aos servos e servas fiéis: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. O alvo do cristão deve ser sempre fazer o que Cristo faria, estando no seu lugar, fazendo o que ele estiver fazendo. Quanto mais o cristão se achegar a Deus, mais condições terá de imitá-lo em suas ações pessoais e reproduzir a sua vontade. A pregação do Evangelho deve ir muito além das palavras, deve ser feito como exemplo de uma vida cristã prática. Nada pode impedir que vidas sejam libertas e protegidas por Deus. O bispo Abner Ferreira chama a atenção para o fato de que os verdadeiros adoradores necessitam ter mais coragem nesta vida do que qualquer outra pessoa, porque eles reconhecem que o Filho de Deus está acima de todo domínio e de todo poder. O apóstolo Paulo ressalta que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Levante a cabeça e seja fiel ao Senhor, pois Ele conta com homens e mulheres nessa geração que não se curvem diante do pecado e das afrontas do inimigo. Assim como Mardoqueu, clame ao Senhor e creia que Deus é quem socorre o seu povo nos ambientes hostis, ímpios, corruptos e hedonistas. Seja consciente que existe uma guerra espiritual travada contra os servos e servas leais à vontade de Deus e que Deus sempre estará com os fiéis e que Ele é quem garante a vitória. Lembre-se de que as dores e as aflições são instrumentos para levar a pessoa a buscar mais ao Senhor e a depender dele para preservar os princípios morais e éticos fundamentais para que a sua família seja protegida dos ataques dos inimigos, sejam inimigos reais ou imaginários. Que Deus continue abençoando sua vida de forma transbordante. Até o próximo encontro com foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.